Estamos de volta aqui no segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana. Eu tenho já ao meu lado aqui, pedir para a câmera 1, por favor, se puder mostrar. Ela que eu vou contar uma história, e eu quero contar essa história, eu preciso contar essa história. Doutora Daniela Borges aqui comigo, e nós tivemos fiz uma entrevista com ela que eu me emocionei mais do que ela. Eu me emocionei mais. Foi recíproco, foi igual. Quando eu contei, só para você ter uma ideia, depois da entrevista, eu contando o seu feito, e eu não conseguia contar porque vinha lágrima aos olhos. Porque, e eu volto a dizer, para quem está vendo agora, eu estou conversando com a doutora Daniela Borges. Doutora, vamos lá. A história foi o seguinte, a gente conversava sobre a paridade na OAB, né? Você, mulher advogada, você que está aí agora, e era falado sobre o momento. Eu perguntava a ela sobre o momento. A partir do momento que ela parou, que ela disse, Gunning, foi algo tão assim, a gente via que estava escorrendo pelas mãos, que era pegar num grão de areia, e a areia escorria pelas mãos, mas foi conseguido o intento. E eu perguntei, doutora, quando a senhora parou e quando a senhora tirou o sapato e viu aquele calo nos pés, que a senhora percebeu o peso que a senhora tinha tirado dos ombros, qual foi a sensação? A doutora Daniela simplesmente começa a ficar emocionada e não consegue falar. E eu aqui falando de novo já fico emocionado novamente. Seja bem-vindo aqui ao nosso segundo congresso, doutora. Muito obrigada, Luiz. É a intimidade aqui, tá vendo? Muito obrigada, é uma alegria para mim sempre. Foi uma entrevista aquela muito marcante para mim também. Na verdade, a gente compartilhou ali um momento de muita emoção, e saiba que é muita emoção para todas as advogadas brasileiras, na verdade, né? Todas as advogadas do Brasil, esse ano nas eleições que vão acontecer em novembro, vão ter pela primeira vez na história paridade de gênero, algo que inclusive serve nesse momento de referência, de farol para o Brasil. O Brasil hoje discute isso em outros espaços, e a OAB como farol, como exemplo. Então, foi isso que nos trouxe tanta emoção naquela entrevista, porque é algo realmente que emociona, porque é algo transformador, é algo novo, é algo que realmente é evento novo de mudança e que a OAB já tinha implementado. Né? A OAB foi paridade antes de ser obrigatório. E a gente pôde, eu na presença da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Luiz Viana na vice-presidência do Conselho Federal, a gente pôde, enfim, todas as mulheres desse país, levar esse vento novo de mudança como algo agora obrigatório nas eleições do Brasil todo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é muito emocionante mesmo. O importante, e isso eu quero ressaltar, e que fique registrado, é que você fez história e um dia isso será contado de uma forma muito bonita. Hoje, a gente tem isso enquanto presente. Daqui a alguns anos teremos como história e seu nome está na história, pode ter certeza disso. Eu vou chamar o Zoom antes que a gente comece a chorar novamente aqui. É verdade. E você borre sua maquiagem. Eu quero chamar também aqui pelo Zoom nossas outras palestrantes, por favor. Vamos abrir aqui o nosso Zoom para a gente poder... Eu quero dar meu boa tarde à doutora Luciana Silva e doutora Mariana Lopes. Sejam bem-vindas aqui ao segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Dani. Que saudade, tão bom te ver. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Senhoras, nosso tema é a luta contra o feminicídio, caminhos de proteção às mulheres. E a pergunta que eu quero fazer, e eu já vou começar a pedir à doutora Daniela que comece a nossa explanação, os caminhos atuais são efetivos? O que devemos mudar? A senhora tem um tempo de 15 minutos com a senhora, por favor. A gente vai bater um papo, né? Eu vou até sentar aqui agora. Eu vou sentar aqui agora. Eu vou dizer da minha alegria de estar aqui compartilhando esse painel também com Mariana Lopes, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná e é integrante da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Mariana, é sempre maravilhoso estar com você, então muito bom sempre. Eu que sou fã do trabalho que você faz.
Você que contribui tanto para o trabalho da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, enfim, uma honra compartilhar o painel. Luciana Silva, que é essa professora e, né, tem uma atuação incrível na Advocacia de Vitória da Conquista. Eu admiro muito o trabalho de Luciana, não apenas acadêmico, mas o trabalho também na advocacia e o trabalho em prol dos direitos das mulheres. Então, um painel aqui que muito me alegra, né? Tá tratando de um tema tão importante, com mulheres que eu tenho tanta admiração e com um homem que tem tanta sensibilidade para essa pauta. Não poderia estar nesse evento e não parabenizar nosso presidente Fabrício Castro. Sim. Essa diretoria maravilhosa. Né? E aí, nossa querida Ana Patrícia, nossa querida secretária-geral Marilda, Hermes e Larião, que está aqui, né, no dia a dia aqui desse evento, na coordenação. Quero também deixar um abraço para Maurício Lee. E, sem dúvida nenhuma, claro, falar de Sara Barros, né? É a nossa aqui querida presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, parabenizando por esse evento incrível, toda a diretoria, toda a Jovem Advocacia da Bahia. Queria dizer que as mulheres hoje são maioria absoluta da advocacia. Naquela entrevista que a gente fez, nós ainda não éramos. A gente era tipo 100 a menos, hoje nós somos 200 a mais, em números absolutos no Brasil. Não tem nem um mês que nós conversamos. Não tem nem um mês. Mas por quê? Porque na jovem advocacia, as mulheres são mais de 64%. Entre os jovens advogados, aqueles que têm menos de 5%, as mulheres são realmente maioria expressiva. Então, a tendência é que a advocacia fique cada vez mais feminina, né? Então, alegria para mim estar aqui participando desse evento, né, falando para a advocacia de um tema tão importante, sobretudo considerando que a gente tem esse desafio de tratar de um tema como feminicídio e falar de um tema que aflige, né, um país que é o país que tem o triste número de 5º país do mundo e maior número de feminicídios. Você sabia disso, Luiz? Doutora, então eu vou mudar. Já que nessa nova proposta, já que aceita, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar a vocês três. Os caminhos atuais são efetivos? O que deve mudar? O que a senhora acha que deve mudar? Então, eu queria... Era exatamente para poder ser objetiva e a gente poder bater um papo sobre isso, eu ia dizer o seguinte. O Brasil é o 5º país do mundo em número de feminicídios. Ouvi falar. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é considerada a 3ª melhor lei no mundo, elogiada como uma lei excelente. Nós temos, sem dúvida nenhuma... uma série de mecanismos legislativos, já que a gente está num evento jurídico, estamos falando sobretudo para advogadas e advogados, sim, mas nós temos desafios de efetividade. Desafios de efetividade do ponto de vista, quando a gente analisa de cumprimento da própria Lei Maria da Penha, quando a gente vê, por exemplo, que nós deveríamos ter DEANs 24 horas, e nós só temos no país 21 DEANs 24 horas, a última vez que eu vi. A gente sabe que a maior parte das vezes a violência contra a mulher vai acontecer justamente à noite, justamente nos finais de semana. Temos desafios das medidas de cumprimento das medidas protetivas. A gente tem avanços com aqueles botões da vida. Você já viu, Luiz, algumas coisas que... Cada estado tem né? De detectar quando o agressor está próximo da mulher. Tem aplicativo também que funciona. Aplicativos, ou seja, nós temos desafios de efetividade. Mas, para ser um bate-papo, eu tenho uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão cultural. É a questão do machismo, é a questão do cultural de normalização da violência. Porque a gente vive numa sociedade em que, infelizmente, tem gente que realmente acha que é normal. Infelizmente, em algum nível, a violência contra a mulher que culmina no feminicídio. Vamos dar um número, eu acho que 99% acha que é normal, viu, doutora? Exato. Então, tudo isso está ligado. A gente tem problemas de políticas públicas, a gente tem problemas de sociedade, do nosso machismo estrutural, e a gente tem um problema também no sistema de justiça. Não sei se você soube, se todo mundo acompanhou no passado, teve um juiz no interior de São Paulo que em audiência disse para a mulher que a Lei Maria da Penha não importava. Sim. A gente teve um magistrado no julgamento da Mariana Ferrer, né, um magistrado, um promotor, na verdade, todos aqueles homens naquele julgamento, que negaram a ela um direito a um tratamento digno e mínimo.
Independente de qual vai ser o resultado do julgamento do caso Mariana Ferrer, todo mundo tem o direito de ser tratado com respeito e dignidade. Então, a gente tem problemas dentro também do sistema de justiça. E tudo isso vai contribuindo para a violência contra a mulher, para que ela efetivamente não tenha a punição, para que efetivamente a gente não tenha o enfrentamento devido. Enfim, são algumas provocações aqui para a gente ter o bate-papo. Eu vou fazer a mesma pergunta à doutora Mariana também, e aí depois dessa inicial de vocês, eu vou começar aqui também os questionamentos, e saibam vocês, senhoras, que também o nosso chat podem vir também perguntas dos nossos alunos de direito, das diversas faculdades e universidades que compõem esse Brasil. Estamos sendo vistos por todo o Brasil, isso é importante ressaltar, e também dos jovens advogados que estão presentes através do sistema online. Eu quero lembrar sempre, para quem está conosco, que a nossa movimentação aqui no estúdio, sempre que acaba um painel, que existe a presença de um convidado, nós fazemos uma passagem, uma limpeza, para que o próximo possa vir, e todos nós aqui estamos de máscara o tempo todo. É importante ressaltar isso, porque as normas de segurança sanitária estão sendo mantidas. Doutora Mariana, os caminhos atuais são efetivos? O que deve mudar? Então, agora eu vou saudar todo mundo que eu não saudei. Eu quero agradecer aqui a diretoria da OAB Bahia, nas pessoas do meu querido amigo Fabrício Castro, Dr. Hermes Larião, que me fez o convite, a vice-presidente Ana Patrícia, também saudar o diretor de planejamento da OAB Jovem, o Maílson Conceição, e eu já mandei um beijo aqui para a Dani, cheia de saudade. Também quero aqui agradecer a professora Luciana Silva, pela oportunidade de a gente dividir esse painel, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas eu não posso chegar na casa dos meus amigos baianos e não dar oi para ele, né? Acho que eu tenho a obrigação de fazer isso e faço isso com muito carinho. Ficaria mais feliz se estivesse aí sentada com vocês. Mas falar desse assunto, do que deve mudar, Luiz, é bem importante, e eu fico pensando, fui convidada para falar sobre isso, mas eu sou uma advogada militante na área da violência doméstica. Então eu vou falar para vocês assim, que eu acho que precisa mudar de algo que eu vivo todos os dias. Eu até trouxe assim para falar um pouco do meu dia a dia como advogada criminalista que trabalha nessa área, advogando para mulheres vítimas de violência. O primeiro ponto é a perspectiva de gênero nos julgamentos, no sistema de justiça. Nós não temos no sistema de justiça uma atenção às mulheres. A justiça, embora tenha um nome feminino, ela não é acolhedora às mulheres. Como bem citou a Dani aí, esses dois casos da Mariana Ferrer e desse juiz de São Paulo, eles são dos casos que vieram a público. Mas o sistema de justiça, ele não se preparou para que as mulheres estivessem ali, porque até é bom falar sobre isso, se nós formos falar da perspectiva da criminologia, da dogmática, são os homens que sempre escreveram sobre isso. E a Lei Maria da Penha só existe porque nós fomos denunciados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu tenho dúvidas se não tivesse acontecido nesse nosso puxão de orelha mundial, se nós teríamos uma lei efetiva. A lei é uma das melhores leis, porém ainda hoje somos o 5º país que mais mata mulheres por feminicídio. Então, a perspectiva de gênero nos julgamentos, no sistema de justiça, ela é importante porque, muitas vezes, nos julgamentos, nós não temos nem mulheres ali. Então, o promotor, o advogado, o juiz, e essas pessoas também não se especializaram, não olharam, não estudaram sobre as perspectivas de gênero. A mulher é revitimizada por muitas vezes. E eu vou trazer para vocês aqui algo que aconteceu comigo, Mariana Lopes, a advogada criminalista, que atua como advogada das vítimas. 2 casos muito emblemáticos.
não vou citar nomes, é claro, de nenhuma, eu vou falar o que aconteceu comigo. Em um caso, o agressor, ele me representou no Tribunal de Ética da OAB, por eu ser presidente da Comissão das Mulheres Advogadas. Ele chegou a pedir para que o presidente da OAB me destituísse do cargo, porque ele disse que a minha presença amedronta os agressores. Esse foi um caso, assim, muito assustador. E um outro caso pro bono, que eu fui ameaçada pelo agressor, que nós conseguimos a prisão por conta do descumprimento da medida protetiva, e ele ligava de dentro do sistema penitenciário para a vítima e ele sabia a placa do meu carro. Então, eu fui vítima, eu não consigo imaginar um homem sendo vítima numa situação assim. Então, a advogada também é vítima. Então, por isso que eu digo que o principal da mudança é a perspectiva de gênero. Então, a justiça não está preparada para receber as mulheres, né? Não se preparou para receber as mulheres. Mas o machismo estrutural, ele demonstra cada vez mais que a mulher ela não pode inclusive defender, né, acompanhar, defender os interesses da vítima, porque ela também se torna vítima. Um homem não passaria por isso. Então, a maior mudança que eu entendo é a atuação do sistema de justiça sob a perspectiva de gênero. Já tem várias cartilhas aí, a Justiça Federal, as juízas se juntaram da AJUF, eu acho, e elas já fizeram cartilhas sobre isso. Eu tenho estudado muito também sobre isso, mas eu acho que a gente precisa avançar. Nós tivemos avanços, como essa decisão desse ano do STF sobre a legítima defesa da honra, mas para avançar um pouco mais, nós precisamos ter mulheres escrevendo sobre a dogmática, sobre a criminologia, porque nós precisamos validar o nosso conhecimento. O conhecimento ainda é colonial. Ele tem a perspectiva dos homens que escreveram o direito. Então, muitas vezes nós somos surpreendidas com os homens falando sobre consentimento. E a ideia dos homens sobre consentimento nos crimes de violência é uma ideia, me desculpem os colegas, baseada na perspectiva colonial, que por muitas vezes foi machista. Então, é importante que as mulheres escrevam mais, que essa gênese do direito penal ouça mais as mulheres. Acho que, para começar, eu trouxe algumas coisas, né, Luiz? E vontade, doutora. Comentar, porque a gente tem um público de jovens advogadas, né, advogadas do Brasil todo e advogados, mas esse ponto que a Mariana trouxe é bem interessante, porque muitas vezes o agressor, ele vai projetar na advogada da mulher vítima de violência a raiva dele, e a advogada se torna vítima também. Então, a gente teve questões que chegaram à Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, a gente teve 2 advogadas que tiveram problemas sérios. A Comissão Nacional da Mulher Advogada atuou com repúdio, porque exatamente o agressor passou a difamar as advogadas. Fez motins, mutirões, passou a difamar, a fazer eventos nas redes sociais contra elas, fazendo palavrões, trocando nome, difamando mesmo, inclusive procurando ex-maridos de outras clientes delas para se reunirem contra elas. Imagine, isso num estado. Em um outro, um agressor, ele procurou a advogada na porta do fórum, atirou nessa advogada, ela estava acompanhada do marido na frente do fórum, o marido se colocou na frente dela, e, na verdade, só por isso ela não morreu, o marido dela morreu. Né? Quer dizer, então, para a gente perceber como essa violência de gênero que chega, né, para mulheres, quando encontra advogadas, e é muito comum que a mulher vítima de violência contra a mulher procure uma advogada. A gente sabe disso, né? Muitas vezes a mulher ela vai querer uma advogada como defensora, como patrona. E aí essa advogada, às vezes, vai encontrar como reflexo também uma violência. Então, esse é um tema também importante para a gente tratar dentro do âmbito da OAB. E quando a advogada é uma jovem advogada, às vezes o agressor ele ainda se sente mais
ali, né? Na condição. Na condição e no direito de praticar violência, de assediar e de se... Doutora, antes de chamar a doutora Luciana, deixa eu contar só um caso para vocês. E aqui, antes da gente entrar no ar, eu conversava com a rapaziada aqui da técnica e dizia a eles sobre o machismo estrutural. Né? E isso é algo que tem que ser muito combatido. E citei a eles, doutora Luciana, o caso de uma senhora que foi na Delegacia da Mulher, na DEAN, há poucos dias atrás, e eu quero agradecer aqui a intervenção da doutora Renata Deiró quanto a isso. E na Delegacia da Mulher, pasmem, para ser ouvida, ela foi cantada por um agente de polícia. Assim, o nível dessa condição do homem se achar o tempo todo soberano, se achar o primeiro dentro da delegacia. A pessoa que teria que fazer esse provimento para ela era a pessoa que estava ali pedindo um telefone de contato. Lembra o que a gente falou sobre a efetividade das normas? Uhum. Um dos itens da Lei Maria da Penha é capacitação. Não apenas dos servidores das DEANs, mas de todas as delegacias para receber as mulheres vítimas de violência. Um dos maiores problemas é a capacitação. Sim. É um dos maiores problemas. Porque a mulher, quando ela procura o Estado, o sistema de justiça, ela sofre uma nova violência. É isso que, em regra, acontece. Mas, doutora Luciana Silva, seja bem-vinda aqui ao nosso segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana. Eu vou fazer a mesma pergunta à senhora. Os caminhos atuais são efetivos? O que deve mudar? Muito bem-vindo. Muito obrigada, Luiz. E antes de responder, eu gostaria de parabenizar por esse grandioso evento, cumprimentando a nossa diretoria da seccional, na pessoa de Fabrício Castro, estendido a todos os demais membros da diretoria, Hermes Hilarião, quem formalizou esse convite para a minha participação hoje. Não poderia também deixar de parabenizar Sara Barros, né, nossa Sarinha, presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, e gostaria de cumprimentar minhas colegas dessa mesa virtual, dizendo o grande prazer de estar aqui com vocês, Daniela Borges, grande representante baiana na Advocacia Nacional, presidenta da Comissão Nacional da Mulher da OAB, que muito honra nós advogadas e, sobretudo, a nossa Bahia. Mariana Lopes, também é um prazer tê-la aqui conosco. Pena que não é presencialmente para você estar conosco aqui na Bahia, mas é um prazer estar aqui nessa mesa virtual. Luiz, é um tema bastante palpitante, né, como Mariana já trouxe, doutora Daniela também. Ao longo da história, nós já tivemos vários avanços, mas o machismo, como você colocou, o patriarcalismo estrutural, ele ainda continua como cultura dominante, apesar de ter suas bases já ruídas por movimentos de mulheres e por luta de igualdade entre homens e mulheres na sociedade. Um dos exemplos dessa luta foi o que você citou, e eu falo luta e conquista, você citou aqui no início, é a paridade da nossa participação aqui no OAB, doutora Daniela também citou. Então, a nossa sociedade, ela é estruturada na inferiorização, na coisificação da mulher, e é isso que referenda muitas das decisões do Poder Judiciário e muitas das atuações no campo jurídico. Então, antes da gente falar de machismo ou de não efetivação das leis no campo jurídico, a gente precisa combater essa violência estrutural que é o machismo, que é o patriarcalismo. Então, apesar de nós termos muitos avanços, a exemplo da conquista do voto da mulher, a exemplo da própria Lei Maria da Penha, ainda há muito o que se avançar em prol dessa igualdade. E é isso que nos faz termos uma cidadania no papel, ou seja, temos leis excelentes, mas leis que não são concretizadas, não são efetivadas. E há muitos pontos aí para que a gente discuta o porquê que essa lei não é efetivada. O primeiro é esse machismo, esse patriarcalismo estrutural, que a gente precisa combatê-lo,
em todas as frentes, em todas as instituições. E no ponto específico, quando a gente fala do campo jurídico, já foi citada aqui, tanto por doutora Mariana como por doutora Daniela, mas eu vou pedir licença para voltar a esse ponto, que é a revitimização das mulheres. Então, quando a mulher chega à DEAN e ela é cantada ou perguntam: por que você não denunciou? Será que não foi você que provocou? Que roupa você estava usando no dia? Essa revitimização é um reflexo da nossa sociedade machista, patriarcal, e ela gera um silenciamento dessas mulheres que são vítimas, porque elas passam a não procurar mais essas autoridades para elas não sofrerem uma outra violência, além da violência que as fizeram procurar esses locais. E isso é muito grave. A gente precisa, como a doutora Daniela falou, ter capacitação e, além dessas capacitações, ter um acompanhamento constante, uma avaliação desses atendimentos. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que, quando a gente fala de feminicídio, eu disse que a gente precisa combater esse machismo estrutural, mas é preciso também dizer que as maiores vítimas, eu estou falando quantitativamente, dos feminicídios no Brasil, são as mulheres negras. E aí a gente precisa falar, além do machismo, a gente precisa falar também do racismo. E essas grandes estruturas que sustentam essa violência, exemplo da violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres, é que precisam ser combatidas. Como que isso aparece no direito? Aparece como teses, a exemplo que a doutora Mariana citou, da legítima defesa da honra. E aí nós tivemos recentemente a ADPF 779, que para mim é importantíssimo, nesse ano de 2021, quando o STF, em liminar, falou que não podemos alegar, levar os processos à legítima defesa da honra. Observe que a gente está falando de processo penal, falando de júri, em que vige a plena defesa. Então, se essa plena defesa ela tem que se compatibilizar com a igualdade entre homens e mulheres, essa decisão do STF ela não é aplicada só ao direito penal, mas o recado do STF é: não revitimizem no processo penal, não revitimizem no processo do direito das famílias, não revitimizem a mulher em situação de violência no campo jurídico. E nós, advogadas, doutora Mariana, doutora Daniela, que trabalhamos com isso, sabemos o quanto isso é corriqueiro na rotina. Quando a doutora Mariana trouxe que foi vítima de violência por ser advogada, nós vivemos num país, isso é um dado recente, em que há mais ameaças a militante de direitos humanos. E nós que trabalhamos com direito das mulheres, nós somos também militantes de direitos humanos. E eu estou passando uma situação muito recente, acompanhando uma colega que trabalha junto a movimentos feministas, fazendo atendimento a mulheres que recebeu uma ameaça gravíssima. Então, é uma realidade muito difícil, Luiz, e já partindo para concluir, mas é uma realidade que me traz boas perspectivas quando eu olho para trás e vejo quanto avançamos. Hoje temos a Lei Maria da Penha, hoje temos essa decisão da ADPF 779 e continuaremos aí caminhando em prol da igualdade em todos os espaços entre mulheres e homens. Agora, senhoras, deixa eu ler algumas manifestações que estão acontecendo. Como eu disse antes, nosso chat funciona e eu recebo diversas manifestações do Brasil todo. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui. César Augusto Dias, ele está nos vendo, e ele é da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, unidade de Paranaíba. Tem uma pergunta aqui, diz assim, quem faz é Laís Santos Vasconcelos.
O ciclo de palestras está um sucesso. Vale uma reflexão sobre a possibilidade de expansão das prerrogativas no que diz respeito às mulheres advogadas. É possível isso? Aí eu pergunto aqui, Vale das Três, eu vou conversar aqui com o doutor Daniel. É possível isso? Seria possível como fala ele aqui, dessa expansão das prerrogativas no que diz respeito às mulheres advogadas? Na verdade, nós tivemos a inclusão do artigo 7º-A no Estatuto da Advocacia, justamente para trazer prerrogativas específicas para as mulheres, visando conciliar a advocacia com a maternidade. A gente teve isso, a Lei Júlia Matos, ela traz prerrogativas específicas para as mulheres, mas visando especificamente conciliar a advocacia e maternidade. Então, preferências em audiências e sustentações orais, a suspensão do prazo processual por 30 dias a contar do parto ou da adoção, quando a mulher é a única advogada no processo, direito a vagas preferenciais em fóruns e em tribunais, o direito de não se submeter a detector de metais quando ela está gestante. Então, são prerrogativas que foram introduzidas no Estatuto da Advocacia justamente para mulheres, né? Dentro do contexto da maternidade dentro desse contexto da gestação e da maternidade e da adoção. Agora, é importante perceber que a vivência do dia a dia da advocacia enfrenta nas prerrogativas contextos específicos de gênero. Porque muitas vezes, quando a mulher está ali no dia a dia, quando a prerrogativa dela é violada, ela é violada num contexto de gênero. Então, por exemplo, quando uma mulher tentar falar com o cliente, vai num presídio, muitas vezes a revista a qual se tenta fazer em relação à advogada vem dentro de um contexto também de violência de gênero. Então, a gente tem denúncias sérias em relação a isso. Vestimentas. A gente tem um caso que ficou histórico de uma juíza no interior do Rio de Janeiro que baixou uma portaria definindo o tamanho da saia das advogadas. E a advogada, ela tinha realmente a saia medida. Com a régua, se a saia não tivesse do tamanho, a advogada não entrava. A senhora já imaginou. Então, veja, está lá no estatuto a prerrogativa do advogado, qualquer advogado e advogada, entrar livremente em fóruns e em tribunais. A prerrogativa é essa. Mas quando você tem uma restrição pelo tamanho da saia, quando se entende que há um tamanho de saia, você tem uma violação que é num contexto moral sobre qual é o tamanho correto da roupa de uma mulher. Então, nesse sentido, eu não sei se a gente precisa efetivamente enumerar mais prerrogativas, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, compreender que essas prerrogativas precisam ser aplicadas e garantidas também dentro dessa perspectiva de gênero. Eu acho que isso é o nosso maior desafio, né? Remuneração, né? Porque as mulheres têm remuneração menor que os homens, muitas vezes, ou seja, é o olhar transversal de gênero. Eu vou pegar uma pergunta de Dilson aqui, doutora Mariana, para poder fazer, e aí eu vou dizer às senhoras que, por favor, podem intervir entre si. Eu também, na medida do possível, também virei a intervir para poder a gente tentar tirar todos os questionamentos e fazer da palestra um grande debate do que possa melhorar, o que efetivamente possa vir ser feito, ou pelo menos para que nós possamos colocar sempre a nossa opinião, para que todos possam saber. Tem uma pergunta aqui que fala: não é admissível que júri popular no julgamento do feminicídio seja majoritariamente de homens? Aí eu lhe pergunto, é algo meio a se pensar. Isso é questionável, tem sido questionado nesses júris que acontecem, o porquê você chegar lá e ter sempre uma maioria masculina para julgar um caso, e que normalmente, lógico, existe essa condição de que o homem defende o homem nunca vai achar nada diferente. Aí eu queria saber da senhora, a senhora acha que isso pode ser mudado? É admissível? Antes de responder, eu só quero por favor, com toda a licença, discordar da Dani.
sobre as prerrogativas. Eu entendo, a gente até já teve essa conversa algumas vezes informalmente e também em palestras sobre inclusão de prerrogativas específicas de gênero. Eu acho que a transversalidade poderia ser, sim, o caminho melhor para que todas nós, mulheres, fôssemos incluídas nas prerrogativas junto com os homens, sem precisar legislar sobre as nossas demandas. Mas nós vivemos numa sociedade legalista. E numa sociedade legalista não basta dizer que as mulheres têm direito à preferência na fila de qualquer espaço. Porque por que nós temos a lei Júlia Matos? Porque o presidente do CNJ daquela época, ele não utilizou-se de uma lei que já existia em qualquer outra instituição pública e privada. A prioridade para mulheres gestantes nas filas de espera. Nós precisamos naquela época lutar para que tivéssemos essas prerrogativas capituladas no Estatuto da Advocacia. Então, eu entendo que precisamos, sim, incluir o artigo 7º-B, o 7º-C, para tratar de perspectivas de gênero, porque se numa sociedade legalista isso não estiver ali, na lei, nós teremos problemas para cumprir, como a Dani trouxe aqui, porque uma juíza vai ter a coragem de editar uma portaria dizendo o tamanho da nossa saia, porque isso não está específico na lei. Então, nós precisamos falar sobre isso. Precisamos que esteja na lei isso, por exemplo, né? E todos os outros pontos que a Dani trouxe sobre remuneração e todas essas outras desigualdades. Então, eu acho que sim, que nós precisamos sim incluir no Estatuto da Advocacia o gênero, porque são os nossos clientes, os jurisdicionados, que têm os seus direitos negados quando nós, advogadas, somos impedidas de exercer a advocacia. Então, acho que precisa sim. Agora, voltando a essa questão dos júris, as mulheres não estarem, nós tivemos um júri agora muito emblemático para o Brasil e para o mundo, que aconteceu aqui no Paraná, que foi o caso da Tatiane Spritzner, e que todo mundo, isso gerou uma ampla discussão nos grupos das advogadas aqui do Paraná. Só que, no que diz respeito aos quesitos, a legislação não fala em paridade no júri. Até nos júris, né, eles já fazem uma indicação paritária, mas a estratégia dos advogados sempre, né, pela defesa do réu dos crimes contra mulheres, pesquisar a vida das juradas. Então ele entra lá no Instagram dessa mulher e vê, é feminista, então não pode. Já defendeu, então não pode. Então eles usam artimanhas que são, sim, eu não posso dizer que isso é ilegalidade, isso é estratégia, ali a artimanha ficou duro, né, desculpe, mas são estratégias que eles utilizam porque a lei não regula. Então eu volto a dizer que agora trazendo de novo ali o que eu falei sobre prerrogativas, numa sociedade legalista, nós vamos precisar regular sobre os jurados nos tribunais do júri. Acho que isso tem que estar previsto na lei. O júri é uma instituição milenar, né? Quase. Então, e ele, como mais algum outro ponto na sociedade, não só brasileira e mundial, ele foi criado numa perspectiva colonial e levando em consideração o que os homens entendiam sobre aquela tribuna, que é uma nobre tribuna, mas nós vamos precisar incluir a perspectiva de gênero ali. E como fazer isso? Eu aqui entendo que seria importante a apresentação das testemunhas, né, o oferecimento das testemunhas, e mesmo havendo a dispensa, que a dispensa também seja paritária. Porque eles vão ter que buscar, se não conseguirem na primeira rodada, excluírem todas as mulheres, que é porque elas são feministas, porque já tiveram um posto, porque isso, porque aquilo, todas essas desculpas que podem ser utilizadas, uma nova rodada virá. E o júri só poderá começar quando
os jurados forem paritários, mas isso só será possível por uma alteração legislativa. E aí eu te digo, Luiz, mais uma vez, Luciane e Dani, procurem saber como é a comissão que está revendo o Código de Processo Penal. Salvo engano, tem 2 mulheres. Salvo engano. Então, essa comissão que está revendo o Código de Processo Penal deveria ser paritária. Então, como eu disse, o problema não está no fim, que é o julgamento, por exemplo, da Tatiane Spitzner. O problema está na gênese. Então, para nós conseguirmos mudar o fim, precisamos mudar o começo. Então, a perspectiva de gênero ela precisa estar no legislativo, ela precisa estar no judiciário, para que na ponta, lá no júri, nesse júri popular, essa perspectiva seja abarcada. É bom lembrar que no caso da Tatiane Spitzner, embora todos os jurados fossem homens, o réu foi condenado, mas também quero dizer aqui que foi 4-3, foi um júri apertado para a quantidade de provas que tinham. Então aí fica demonstrado mais uma vez que faltou ali presença de mulheres para falar sobre isso. E talvez mulheres juradas poderiam entender que ele era inocente. Ok, tudo bem, mas elas têm que estar lá. Acho que eu respondi, né, Luiz? Respondeu sim, e eu tenho mais uma pergunta aqui. Dilson José dos Santos diz o seguinte: as universidades não ensinam, isso é para você, doutora Luciana, a pergunta as universidades não ensinam a Lei Maria da Penha com a força da representação dessa lei. Assim também é com o racismo e a misoginia. A senhora concorda com essa afirmativa? Luiz, eu concordo, sim, porque como a doutora Mariana Lopes trouxe, a gente precisa ir na Gênese, e esse retorno à Gênese, a gente deve rediscutir também o ensino jurídico. O ensino jurídico é que vai, vou usar esse termo, forjar no sentido de construir as práticas jurídicas, e a gente precisa superar essa ideia de que o conhecimento é neutro. Quando a gente fala que o conhecimento é neutro, por baixo desse manto está escondido o machismo, o patriarcalismo, a heteronormatividade e várias outras culturas ou ideologias que se impõem como dominantes, o capacitismo. Então, quando a gente leva essa perspectiva de quem é inferiorizado, de quem é silenciado pela neutralidade, a gente muda a nossa prática jurídica e muda a partir dos nossos debates na academia. Isso é muito caro para nós da academia e também para nós, advogados e advogadas, trazer e debater essa perspectiva. Então, a gente não pode falar a lei é aplicada de forma igual para todos, porque a gente sabe que não é. E a gente precisa trazer essas perspectivas para a discussão. Por exemplo, no direito penal, quando a gente vai estudar os crimes contra a dignidade sexual, recentemente, essa é uma tese recente, na época que eu fiz faculdade ela não aparecia nos livros, me apareceram agora com a tal da síndrome da mulher de Potifar. E essa síndrome da mulher de Potifar, ainda chama, né, doutora Mariana, com o nome de doença de síndrome, eu escrevi até um artigo sobre ela, tentando desnudar o patriarcalismo que se esconde, ela vem dizendo, debatendo, que às vezes as mulheres mentem nos crimes contra a dignidade sexual. E essa tese é um grande desserviço, porque o que é que ela faz? Ela transforma quem realmente é vítima do crime de dignidade contra a dignidade sexual como se a vítima fosse a agressora. Tenta silenciar, tenta desqualificar, e isso estão nos manuais jurídicos. Então, se a gente não tem essa perspectiva de gênero, a gente acaba reforçando todo esse machismo, esse patriarcalismo, esse sexismo que se encontra nas nossas doutrinas escondidas sobre o manto da neutralidade. Então, é importante que a gente aprofunde, sim, a Lei Maria da Penha, e não só a Lei Maria da Penha, que a gente passe a falar sobre direito das famílias, sobre o aspecto de gênero,
que a gente passe a falar sobre o direito penal, sobre o aspecto de gênero, que a gente passe a falar, como a doutora Mariana citou, da criminologia também. Então, é necessário que a gente descortine essa neutralidade e leve esses campos de pessoas que são historicamente silenciadas para que nós, eu falo nós mulheres, tenhamos voz na academia, não só como autoras, mas que a nossa perspectiva também ela seja debatida e que ela seja, sobretudo, reconhecida. E, para isso, a gente precisa afastar esse falso manto da neutralidade. Por que eu falo falso? Porque com esse nome de neutralidade, a gente vem referendando machismo, racismo, capacitismo e muito mais. Agora, doutoras... Eu queria complementar, Luiz, se você me permitir, claro. Que a gente tem um encaminhamento, eu e Dani, pela Comissão Nacional, que é incluir no exame de ordem questões de gênero e de raça, porque nas provas da magistratura e do Ministério Público já tem. De certo modo, quando a OAB incluir essas questões no exame da ordem, que é o primeiro passo, né, para qualquer pessoa que se forma como bacharel em direito, a primeira prova que ela faz é o exame de ordem, os bancos, as universidades vão se preocupar em trazer a perspectiva de gênero para dentro da academia. Então, a gente tem até a Dani pode complementar aqui, mas eu queria só colocar isso, porque a gente já está atento a isso, a essa perspectiva, que é preciso incluir também no exame de ordem. Agora, eu queria tocar num ponto importante, e a gente está falando sobre essa questão do feminicídio, e também é um ponto que normalmente não, mas há um questionamento feito pelos homens, e aí cabe a vocês três. Nessa conversa, e eu conversando com as pessoas, eu ouvi, olha, mas a própria mulher, quando sofre a tentativa, e que o inquérito, e que ela vai à delegacia e que é aberto um procedimento, 2 meses depois ela volta para casa. Mas esse inquérito vai continuar, esse inquérito vai deixar de existir, é correto? E por que ela volta para casa? Por que ela não continua? Por que ela não mantém a denúncia que ela fez a respeito daquele malfeitor que tentou contra a vida dela? E aí, doutora? Senhoras... Bem, essa é uma questão, primeiro, tem um aspecto jurídico. De fato, hoje a gente tem, porque assim, tem um aspecto do crime do tipo mesmo de feminicídio, tem a questão da violência doméstica, ali, a Lei Maria da Penha, e aí a gente tem tipos penais diferentes, e aí depois a Mariana até complementa, que a Mariana e a Lu, enfim, na parte penal propriamente dita. Mas o que eu posso lhe dizer é que hoje, em princípio, os crimes, eles vão ser crimes de ação penal pública incondicionada. A mulher hoje, ela não pode, em regra, mais desistir. Mas o abuso do homem se dá por conta disso? Como antes... Ele achar que mas antigamente a mulher, em relação a alguns casos de violência, antigamente a mulher realmente podia retirar queixa, coisa que foi alterada, teve uma alteração na Lei Maria da Penha e que hoje, em princípio, não se pode mais. Mas é importante também a gente observar a questão aí dos tipos, porque mesmo antes você tinha ali o homicídio, enfim. Agora, o que eu acho que é importante é que, além das características da ação pública penal aí incondicionada e dessas características, existe, eu percebi na sua pergunta, Luiz, que tem também uma questão de um questionamento, como se de alguma maneira o fato dessa mulher, de alguma maneira, ter um afeto por esse homem, de alguma maneira fizesse com que o Estado pudesse fazer cessar a questão jurídica. Então, eu queria tratar disso. Então, é importante a gente perceber que, infelizmente, as situações de violência doméstica e familiar, elas envolvem um aspecto emocional, psicológico e afetivo complexo. E que é muito importante que a gente observe que, dentro desse contexto, o Estado ele precisa efetivamente atuar dentro de uma compreensão de que, em nenhuma hipótese, a violência contra a mulher ela é admissível. Em nenhuma hipótese, a violência contra a mulher é admissível.
sequer num contexto em que aquela mulher efetivamente venha perdoar aquele homem. Esse efetivamente é o papel do Estado dentro de uma compreensão de que esse é um direito fundamental de proteção à vida e da dignidade humana. Dentro hoje da compreensão disso não apenas como direito fundamental, mas como direito humano, inclusive em tratados, e é dentro dessa perspectiva que essa matéria hoje é tratada. Inclusive o Brasil, ele, não só a Lei Maria da Penha vem porque o Brasil descumpre, né, um tratado, o Brasil é condenado em cortes interamericanas, como o Brasil responde a outros processos dentro dessa ordem. E a gente tem várias discussões sobre essa questão. Então, eu poderia falar disso no aspecto jurídico, mas é importante a gente, não vai ter tempo aqui para eu aprofundar um pouco isso, mas a questão da violência doméstica ela é em um nível de complexidade, porque muitas vezes a mulher vítima de violência, ela sofre uma relação com aquele agressor que ela sequer consegue romper o ciclo de violência. A violência ela atinge não apenas fisicamente a mulher, mas também psicologicamente a mulher. Então a mulher muitas vezes ela não consegue sequer romper, ela não consegue muitas vezes sair daquele ciclo, ela retorna para aquele ciclo dentro de contextos psicológicos mesmo e emocionais. Então não é uma coisa simples e não é uma coisa que a gente possa, olhando de fora, entender que alguém possa simplesmente imaginar, não, eu aceito que alguém tente tirar a minha vida e tudo bem, porque... Né? Então, é importante, porque a gente vive em uma sociedade que normaliza a violência. E a violência não pode ser normalizada em hipótese nenhuma. Gente, eu vou repetir, o Brasil é o 5º país do mundo em maior número de feminicídios. O Brasil, em 2020, foram 5 mulheres que morreram por dia. Não é admissível isso. Então, a gente precisa efetivamente mudar isso juridicamente, a gente precisa ter mecanismos efetivos do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de respostas do sistema de justiça, mas a gente precisa entender que enquanto cidadãs e cidadãos, Daniela, Luiz, Mariana, Luciana, na nossa família, nos lugares em que a gente precisa fazer alguma coisa. Porque quando a gente está na rodinha ali com os amigos e a gente conta aquela piadinha sobre violência contra a mulher, aquilo ali está contribuindo para o sistema que, em última instância, resulta num caso de feminicídio. Doutora Mariana, por favor, a pergunta também, a pergunta extensa. A Dani trouxe essa perspectiva realmente humana, né? Para eu responder essa ou você vai fazer outra pergunta? Desculpa, Luiz, eu já estou engatando. Doutora, essa é a pergunta. Foi uma pergunta feita de um diálogo que houve e me foi perguntado, mas olha, a mulher 2 meses depois ela desiste, 2 meses depois ela volta para casa. E aí, num contexto mais ou menos o seguinte, nossa, não foi tentativa de feminicídio, ela voltou para casa, ela perdoou. E aí a pergunta é por que isso acontece? Por quê? E esse pensamento ainda, e eu, na hora eu respondi, olha, o machismo estrutural faz com que você imagine coisas que estão além do que você pensa. Mas por que isso acontece, doutora? Eu vou trazer aqui, como a Dani me pediu, ele falou que quer que traga as perspectivas criminais. Que a gente tenha brevidade, só explicar aqui que teve uma ADC que questionou essa situação da ação penal pública ser condicionada à representação ou ser incondicionada. É a ADI 4424 e a ADC 19. Então, o entendimento do STF foi que para os crimes de lesão corporal, a mulher não conseguiria renunciar à representação, porque o crime de lesão corporal contra a mulher, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Agora, nos crimes de ameaça, seria o crime de ação penal pública condicionada. E aí a mulher poderia, sim, renunciar, mas precisaria de uma retratação, não poderia ser uma retratação na delegacia, somente ao juiz, em audiência, especialmente designada para essa finalidade, e essa retratação só pode acontecer
antes do recebimento da denúncia, e também o Ministério Público precisa ser ouvido. Então, eu queria só trazer esses 2 pontos aqui, porque acho que a técnica, a gente precisa trazer essas informações até para as mulheres saberem. E aí, por que, Luiz, que as mulheres não fazem? Por que as mulheres voltam? Primeiro é o ciclo de violência, né? O ciclo de violência que as mulheres vivem e que faz com que elas acabem voltando. Eu digo que um dos problemas do ciclo de violência é o financeiro, né? A parte financeira. Muitas mulheres voltam porque elas dependem financeiramente desse agressor. E aí, e seus filhos também, muitas vezes. Então, ela volta por uma necessidade. Então, antes de emocional, é uma questão de sobrevivência. Porém, eu também quero trazer para vocês, eu não sei se na Bahia aconteceu, mas há uns anos atrás, eu estava esperando na Casa da Mulher Brasileira e eu vi uma convocação de uma audiência coletiva de desistência. Eu levei um susto quando eu vi aquilo, e a Helena, que é a presidente da Comissão de Estudo de Violência de Gênero aqui do Paraná, liguei para ela: Helena, está acontecendo isso aqui. Então, mais uma vez eu digo, o sistema de justiça também não pode existir uma audiência coletiva para tratar de um caso individual. Então, nós, enquanto AVB, questionamos, e isso foi sanado aqui. Mas olha o quanto nós, enquanto instituição, temos que estar alertas, porque o sistema de justiça diz para as mulheres o tempo todo: olha, se você quiser perdoar, a gente também te ajuda, né? Mais ou menos isso. Então, tem a questão financeira, a questão emocional, mas tem um sistema de justiça que, de certo modo, apoia as mulheres porque não querem voltar, porque querem voltar para casa, porque não querem mais, porque por algum motivo, que não é só amor, desejam voltar para aquela pessoa que agrediu. E aí, falando sobre esse acolhimento, essa falta de acolhimento, Luiz, todos os dias, nós, pelo menos aqui no Paraná, a gente lidar com isso, de uma mulher vítima de violência à delegacia e ouvir do delegado, do escrivão, da escrivã, da delegada, né? Não, eu vou dizer que aqui na delegacia da mulher isso não acontece, porque as pessoas estão bem mais preparadas, mas nas delegacias do interior, muitas que não têm a DEAN, né? Não tem a delegacia especializada, eles falam: volta para casa, vai se entender com seu marido. Então, isso também é algo que faz com que a mulher desista, porque ela pensa: poxa, se lá na delegacia eu já passei por isso, eu vou levar isso à frente e alguém no sistema de justiça vai falar a mesma coisa para mim, porque as mulheres, elas sofrem esse triplo elas são vitimizadas muitas vezes, elas sofrem a violência, elas tomam coragem para ir à delegacia, aí elas sofrem uma outra violência, que é a violência do Estado, porque elas querem denunciar e elas não têm nem condições de chegar até a delegacia, mas aí elas conseguem chegar à delegacia, e aí chegam lá, o Estado tem uma fila de 30, 50, 100 mulheres esperando, e elas vão passar o dia inteiro esperando para fazer aquela denúncia, né? Apresentar aquela denúncia. E elas vão lá e fazem isso. Quando elas conseguem entrar, depois das 100 pessoas, ela escuta isso do delegado, do escrivão, da escrivã. Aí, quando ela continua, as audiências também não são convidativas, né? Muitas das vezes se coloca a palavra da mulher em dúvida, como trouxe a Luciana, essa nova síndrome. Aqui nós agora temos essa novidade jurídica, né? Para questionar, para chamar as mulheres de mentirosas, né? Porque a verdade é essa. Então, não basta ser mentirosa, ainda é doente. Então, são essas situações que a gente vive. E eu vou falar para vocês, eu já falei 2 coisas que eu não falo em público, eu vou falar para vocês algo que eu nem gosto de falar muito, mas é porque você tratou desse assunto e eu fui vítima de violência 2 vezes, Luiz. Um por um companheiro e outro por um parente. E foi muito difícil isso, porque a minha família me pediu para que eu desistisse, né? E há pouco tempo, 15 dias atrás, nós voltamos a esse assunto. E isso me dói muito, porque isso foi o motivo que a minha família se afastou de mim, porque eu denunciei o meu agressor, que era meu parente. Então, isso é muito difícil. Eu sou advogada e eu vivi isso também. Então, eu consigo entender tudo que as mulheres vivem. Porque se hoje eu tratar desse assunto ainda,
com a minha mãe, por exemplo, ela ainda fica ali pensando que será que eu poderia ajudar esse meu primo, né? Será que eu não podia desistir disso? Então, não é tão simples assim. Eu fico pensando, eu sou alguém que tem o conhecimento. Eu me coloco todos os dias no lugar dessas mulheres que não têm conhecimento e oportunidade, porque a meu favor eu tenho a estrutura de vida que eu conquistei, a estrutura financeira para decidir o que eu quero fazer da minha vida, mas essas mulheres, elas não têm. Muitas delas, elas acabam... E aí tem o emocional, porque quando envolve a família, é muito difícil. Então não é que a mulher é sem vergonha, como as pessoas dizem, é que as pessoas fazem com que a mulher precise, a sociedade empurra a mulher para que ela se encoraje de voltar atrás de uma coragem que foi muito difícil ter. Ir a uma delegacia denunciar um agressor nunca é simples, é doloroso, e só de falar, quando eu falo pensando em mim, no que eu vivi, eu sei o quanto foi doloroso para mim. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha ela precisa ser mais efetiva, porque todas as vezes que essa pessoa for lembrada que existiu esse boletim de ocorrência, esse processo, ela pode nem ser presa, mas ela vai ter dificuldade de acesso em outras coisas na vida. Então é pedagógico. Então acho que as mulheres precisam entender que elas, quando têm coragem de denunciar, têm coragem de resistir, elas estão salvando outras mulheres. Então, na minha vida é assim que eu tenho tentado ser verdadeira para a minha vida, como eu falo para que as mulheres sejam, né? Então, eu aqui trouxe um pouco de técnica, trouxe um pouco de vida, peço desculpa por abrir aqui algo pessoal, mas eu acho que já chegou o tempo em que eu preciso também falar de mim, coisas que eu nunca disse, porque eu acho que eu sou uma voz e eu acho que encorajo outras mulheres. Doutora, eu estava aqui, a doutora Daniela, estávamos aqui ouvindo atentamente, acho que a doutora Luciana também, e eu falei aqui em off para a doutora Daniela que eu não posso me emocionar, e eu sou solidário a esse seu testemunho. Infelizmente, eu preciso dizer a vocês que meu tempo acabou, estou estourado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, o manifesto de vocês, perpassa de uma palestra e se torna algo muito maior. Pena que, por ser um congresso, é muito pouco tempo para ouvir tantas pessoas admiráveis iguais a você. Eu quero agradecer. Tem mais algumas manifestações aqui do nosso chat. Laís diz, o número alarmante de casos de violência contra a mulher, Laís Santos Vasconcelos, não devem ser tratados como um mero fenômeno social, e sim como resultado do machismo cotidiano que submete meninos e meninas, desde o seu nascimento, a uma socialização perversa e desigual. E Célia Manzoni fala, a violência contra a mulher precisa ser tratada, infelizmente, como ato diário e cruel, e não como um fato isolado, onde muitos veem números. Nós, advogadas e advogados que caminham lá ao lado dessas mulheres, veem vidas destruídas. Eu quero agradecer a doutora Daniela, a doutora Mariana, doutora Luciana, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Desejo sorte e desejo muito sucesso na vida de vocês. Obrigado por terem vindo, viu? Por favor, suas manifestações para que a gente possa encerrar. Eu estou ultrapassado do meu tempo já. Acho que Luciana pode começar ela aqui. Por favor, doutora. Doutora Luciana. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, parabenizar a todos os organizadores dos eventos, quem trabalhou e vem trabalhando nos bastidores para que esse grandioso evento aconteça. Mais uma vez, saudar todos os advogados e advogadas que estão assistindo, nas pessoas de doutora Daniela Borges e Mariana Lopes. E para encerrar, a partir até da pergunta, Luiz, que você trouxe, eu quero ler aqui um pedacinho de uma letra da música de Vinícius de Moraes, que é o soneto da mulher ideal. Ele fala, uma mulher tem que ter alguma coisa além da beleza, qualquer coisa feliz, qualquer coisa que ri, qualquer coisa que sente saudade, um pedaço de amor derramado, uma beleza que vem da tristeza, que faz o homem que, como eu, sonhar,
tem que saber amar, saber sofrer pelo seu amor e ser só perdão. Então, é esse ideário de mulher que muitas vezes faz que essa mulher que é só perdão não procure os seus direitos e não conquiste a sua cidadania. Somos muito mais do que isso. Obrigado, doutora. Aproveito e mando um grande abraço a todo o povo de Vitória da Conquista. Eu que estou aí perto de vocês em Itambé, Bahia também. Quero desejar um grande abraço a todos os meus amigos de Vitória da Conquista e região. Doutora Daniela, suas manifestações, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar por esse evento maravilhoso, mandar um abraço para todas e todos que estão nos ouvindo e dizer, né, Lu, Mari, Luiz, que eu acho que a grande mensagem aqui desse evento é que é importante a gente ter mulheres nos espaços, Sim. Elaborando as leis, nos espaços, no sistema de justiça. Vamos ter mulheres agora com paridade, não só na Bahia nós já temos, mas no Brasil todo, porque mulheres nos espaços que a gente vai sendo agente de mais transformação, trazendo mais efetividade. Né? E é isso, a gente precisa de leis, mas mais do que leis, a gente precisa de efetividade, e a efetividade depende da gente no nosso dia a dia, né? No direito, porque somos agentes também na nossa profissão, mas depende também da gente no nosso cotidiano para que a gente possa ter uma mudança e para que a gente possa salvar vidas, porque é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher e quando a gente fala da luta contra o feminicídio. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença das advogadas aqui. A gente continua aqui no 2º Congresso online da Jovem Advocacia Baiana, participando. Você pode participar mandando sua manifestação pelo chat, você pode participar conosco, mandando sua pergunta aqui para os nossos convidados, fazendo valer a sua presença sempre. Volto a reiterar aqui, diga de onde você está nos vendo, de que lugar do Brasil você está, aos poucos, e na medida do possível, eu vou lendo a sua mensagem. Tá bom? Olha, vem o próximo painel aí, Justiça Criminal e Democracia. Eu tenho como participante o Dr. Sebastião Melo, Dr. Luiz Gabriel Neves, doutora Firmane Venâncio e doutora Vanessa Nunes. Eu vou pedir para abrir no Zoom o painel aqui já, por gentileza. Vamos abrir aqui no Zoom para poder, já com os advogados presentes. Podemos, então? Não? Pronto. Então faz o seguinte, deixa eu ler mais umas mensagens aqui, que eu não li a tempo. Vai ser presencial ou produção? Parte presencial e parte no Zoom. Quando tiver já os participantes do Zoom, por favor, você coloca aqui para a gente no Zoom, para que a gente possa ajustar aqui a presença dos demais advogados. Tem mais mensagem aqui que eu quero ler, que eu não pude ler antes, para poder falar sobre isso. Bruna Sampaio disse, vale uma reflexão sobre a possibilidade de expansão das prerrogativas. Já li, sim. Já falei. E Jaine Ribeiro da Silva Albuquerque falou aqui, a Dani é um ser humano essencial na nossa sociedade. Doutora Daniela Borges é uma referência de advocacia, não somente baiana, como da advocacia brasileira, e ela é um marco nessa questão da paridade da OAB, que a partir agora do final do ano tem em todo o seu território nacional essa paridade entre homens e mulheres. Então, vamos lá, já está aqui já? Já estou aqui. Senhoras, muito boa tarde. Deixa eu dar meu boa tarde aqui, deixa eu pegar minha planilha aqui. Estou cheio de papel mesmo. Pronto, eu estou aqui no nosso painel com a doutora Vanessa Nunes e a doutora Firmane Venâncio. Falei errado no começo, me perdoe, só para pedir aqui a produção. Vamos de intervalo, então? Vamos fazer o seguinte, doutora. Eu vou no intervalo rapidamente aqui e eu volto em cerca de 2 minutos para a gente conversar sobre justiça criminal e democracia. A gente vai rapidamente. Vamos lá, a gente vai e volta daqui a pouco. Vamos lá.